Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje o nosso assunto é cerveja. Uma cervejaria de Bom Retiro do Sul está se destacando pela expansão e reconhecimento dos seus produtos. O programa recebe João Giovanella, diretor-presidente da Salva Craft Beer. Giovanella, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado. Obrigado pela presença conosco. Participa dessa entrevista também nosso colega Ico Thomas, de Band News e do Grupo Bandeirantes. Seja bem-vindo, Ico. Obrigado pelo convite. Vamos contar um pouco essa história. Vocês receberam um prêmio que é nacional, muito importante, né? E tem um destaque a partir daí. Vocês foram construídos a partir de 2016, né? Isso aí, setembro de 2016 a gente abriu a fábrica efetivamente, né? Mas o plano de negócio ele é bem anterior, ele começou em 2012. 2012. É. Tu vem de que área? Eu venho da área do empreendedorismo. Meu pai, meu tio, a família toda era empreendedora do setor de transporte, principalmente, no qual eu não atuei. Sim. Mas eu fiz engenharia civil no primeiro momento, senti que não era, daí fui para administração. E ali a coisa foi se desenrolando. Aí foi desenvolver um modelo de gestão na área justamente da cervejaria. A cerveja, eu digo para o pessoal assim, ele é o topo de uma história maior. Eu trabalhei em diversas empresas da família, que o pessoal empreendedor, italiano, do interior, né, quer fazer de tudo. Então, tive experiências diversas e fui aprendendo principalmente o que eu não queria para mim. Trabalhei em setores e dizia, tá, isso não é legal, aquilo ali não é legal. E eu tive essa experiência com a cerveja, como quase todas começam, pela paixão, pelo fazer cerveja. Chegou a fazer em casa? Muita cerveja em casa. Eu passei 10 anos fazendo cerveja em casa antes de empreender mesmo. Ou seja, botava a mão na massa. Na mão na massa, na panela, né? A gente brinca, na panela mesmo, rodando a panela. Começa de manhã e termina no final do dia. Que loucura. Tem muita história para falar disso. Mas quem entra no mundo da cerveja sempre tem uma história. Sim. Como foi a tua? Como tu entrou nesse maravilhoso mundo cervejeiro? Cara, a história tem a ver com o nome e tem a ver muito com o mercado. Eu não bebia cerveja porque me fazia mal. Na época eu não sabia, mas eu sou intolerante a milho. Aí o milho que vai nas cervejas comerciais, né, nós não sabíamos. Sim. E eu fui viajar para a Alemanha e por um motivo lá, que não veio ao caso, eu acabei tomando cerveja. Não tinha muita outra opção. E fez bem, Fez bem, cara. Fiquei maravilhosamente bem, não me fez nenhum mal. Acordei no outro dia, tudo certo. Qual é o segredo da cerveja alemã? Vamos entender essa história. Voltei para o Brasil, isso era 2007, apaixonado, querendo conhecer mais. Ia no Bourbon e no Zafari lá, cadê as cervejas alemãs? Eles mal importavam. Sim. Então começou ali. Aí a gente formou uma confraria de cervejeiros lá na nossa cidade, que tinha um equipamentozinho de 150 litros, era pesado, para mexer na mão. Isso era em Lajeado? Em Lajeado, a Hatzbier. A gente se apoia até hoje, né? Vai ter um evento até mês que vem, a gente vai botar cerveja lá para eles venderem também, além daquelas que eles produzem lá. E ali eu fui fazer cerveja pela primeira vez. E foi numa quinta-feira, com um amigo que está na Hatz até hoje. E ele marcou às 6 horas, quinta-feira. Feito, vamos lá. Às 9 da manhã ele me liga louco, de bravo. Tô aqui sozinho fazendo cerveja. O problema é teu, né? Nós marcamos às 6. Velho, tu não sabe o que é fazer cerveja, era 6 da manhã. Vem me ajudar. Sensacional. E aí eu fui, perdi o dia todo, aquela história, começa de manhã, terminamos às 3 da manhã do outro dia. E o nome da minha cerveja era Quinta Perdida. E assim começou a história. Eu botava o rótulozinho feito à mão ali, né? Era Quinta Perdida. Aí isso vai fazer o vínculo com a história da Salva e por que virou Salva, né? Por que virou Salva? Tá bom. Levei para a agência, né? Quando eu decidi, era estúdio, tá? Não era agência. Levei para a agência, gente, esse é o rótulo que eu tenho hoje, tem essa história por trás. Era a Quinta Perdida. Quinta Perdida, tá? E tá aqui. Aí vocês criem com total liberdade, que eu gosto de deixar cada setor que tem a sua competência fazer o seu melhor. E estou eu desenhando o plano de negócio, né? E aí foi interessante porque eles sugeriram no primeiro momento a Perdida. E eu, perdida é uma coisa que remete a uma coisa ruim. Perdida, proibida, negativa, sei lá. Eu prefiro energia boa, né? E as palavras também conduzem energia, a gente acredita, né? Então, vamos pensar em alguma coisa legal. Voltaram para pensar. Aí, Perdida estava registrado no INPI também, então não servia de qualquer forma. E eu estava num momento do plano de negócio, que até está escrito isso, que a gente chegou à conclusão de que as microcervejarias iam salvar a cadeia produtiva que nunca deveria ter se perdido. Porque o Brasil, por ter se especializado,
Isso é mérito da Ambev. Eles se especializaram no modelo macro. Acabou que aqui não se produz mais nada. Não se produz malte, não se produz lúpulo, não se produz levedura. Vem tudo de fora. Vem tudo de fora. Tudo é produzido na planta mais eficiente que existe, colocado em lotes gigantescos que são importados. Agora, isso destrói a cadeia produtiva nacional. Aí vai ver a Alemanha. A Alemanha nunca passou por isso. A fábrica que tem o maior percentual, o maior share de mercado na Alemanha é a Beck's, tem 4%. Olha que mercado diversificado, né? E lá tem produção de lúpulo, tem toda a produção, toda a cadeia produtiva está lá. E qual o lúpulo que tu usa? Absolutamente todos os disponíveis. A gente brinca com o que tiver. Mas o que deu certo aqui, que a gente está plantando, inclusive nós somos a primeira produtora de lúpulo orgânico do Brasil, em parceria com o seu Elson, que é um produtor rural lá da nossa região, é o Cascade. O Cascade é uma variedade que deu certo lá. E o nome? O nome, retomando o nome, aí quando eles apresentaram a ideia, João, em vez de perder a quinta-feira, vamos salvar todos os outros dias da semana. Cara, salvamos. Eu quero salvar a cadeia produtiva, quero salvar método produtivo, quero salvar os dias da semana, salva, vamos embora. Aí fechou todas. Fechou o plano de negócio com a ideia por trás da origem, né, da primeira cerveja feita, matou. Não teve dúvidas, assim, foi de primeira. Sim. Tu tem sócios? Como é que funciona a empresa? Não, na Salva eu estou sozinho. Claro, a minha esposa, ela não está no contrato social, mas vem comigo empresa brigando. familiar. A gente planeja junto, discute junto, aquela coisa de voltar para casa, trocar ideia, conversar, não decidir sozinho, né? Porque o problema de não ter sócio é a solidão. Tu toma todas as decisões e a culpa é só tua. Então, ao menos eu vou para casa e divido com ela, né? E o padrão do produto? Eu digo, e tenho todos os microcervejeiros comigo nessa hora, né? A gente tem a AGM, a Associação Gaúcha das Microcervejarias, que esse é o grande diferencial. Porque tu tem que ser diferente dos outros. E tá fácil. E tem que ter um modelo na Alemanha daqui a pouco, né? A gente tem dois pilares que nos ajudam muito. O primeiro é que a macrocervejaria, ela se distanciou na busca por baixo custo, eles se tornaram muito distantes. Escala. Muita escala. E aí eu acho que tem o elo perdido, que nós vamos falar mais tarde. Eles buscaram escala desenfreadamente e desenvolveram uma cultura, inclusive de comunicação, que fala do estupidamente gelado, para viabilizar esse produto. E esse ganho de escala. Por que estupidamente gelado? Está muito relacionado à incapacidade de deixar esse produto esquentar e continuar sendo prazeroso. Porque daí tu vai perceber muito o flavor, claro. Quando tu joga o líquido extremamente gelado para dentro, tu está congelando as papilas gustativas. Isso. E aí tu não vai... Tu anestesia elas. Igual vinho. Pega um vinho top e joga na geladeira, vai tomar ali geladão. Não vai sentir quase nada. A cerveja é absolutamente a mesma equação. E o outro pilar é a qualidade que a gente tem na microcervejaria, que é intrínseca a ela. E isso tu pega nas cervejas alemãs. Aí, tu tem os dois pilares, tu tem a qualidade e tu tem a macro que se distanciou, mas ainda assim, por que eu não tomo só cerveja importada? Porque o brasileiro é incrível, ele é criativo. E nesse sentido, eu sei pelo nosso trabalho lá, a gente pira dia e noite. A gente tem lá 12 fermentadores que são das cervejas que vai para o mercado e tem mais 6 que é para teste. A gente está o dia inteiro brincando. Testa isso, testa aquilo, vê o que vai dar certo. É um laboratório permanente. Constante. E é o que mais nos alegra. Eu digo assim, vender cerveja é bom, mas brincar lá é melhor ainda, sabe? Muitos produtores, né, de cerveja estão nos acompanhando nesse momento. Qual o tamanho da tua empresa, da tua fábrica? Hoje a gente tem fábrica para 200 mil litros, mas ela está pronta para quadruplicar esse volume muito rapidamente. Aí vem o elo perdido que eu tinha comentado antes. No plano de negócio, eu percebi que, o cliente está pagando caro pelas cervejas, 30, 35, 29 reais a garrafinha. Só que a gente percebeu que esse é um movimento efêmero. A gente disse, cara, isso não vai durar. O pessoal vai ter essa emoção, vai descobrir e aos poucos a gente vai ter que se tornar competitivo. E daí vem de novo aquela estratégia. O mercado se depura, né? Exatamente. Então hoje a gente está vendo exatamente o que estava escrito no plano de negócio, que o cara tem que ter uma fábrica mais robusta para poder ganhar escala se mantendo artesanal
e conseguir ter um custo um pouco mais competitivo. Vamos dizer, em vez de custar 3, 4 vezes uma cerveja comercial, a gente vai custar 30% a mais. Esse é o objetivo. Se for para a gôndola, de novo, pega lá referências Alemanha, Estados Unidos, é exatamente isso que acontece. A diferença da macro para micro é 30%. E olha lá, às vezes é menos. É isso que a gente tem tentado buscar. Por isso que a gente preparou a fábrica para buscar esses números. E como foi a entrada da tua cerveja no mercado consumidor? Como se deu isso? Eu te digo que como está sendo, né? Sim. Porque 2 anos e meio de história, a gente ainda está entrando e devagar. É bem difícil, porque é um mercado muito profissional. Então, a gente tem aí uma das maiores companhias do mundo, a Ambev, ditando o padrão. E tem que tirar o chapéu, os caras são muito bons, né? O que eles fazem muito bem feito. Eu digo, o pessoal xinga a Ambev, gente, graças a Deus o produto deles é bem diferente do nosso, porque se fosse igual a gente não tinha espaço, né? Porque eles são bons. Então, tem essa... produz para nicho, né? É claro. A ideia do nosso plano de negócio é começar olhando para o nicho e ir crescendo olhando para o horizonte mais amplo. É ter uma cerveja democrática, é ter uma boa cerveja com um preço que não seja tão proibitivo. E aí vem as premiações de Blumenau. Blumenau era exatamente isso. O sonho é ganhar medalha, né? O primeiro objetivo é ganhar alguma medalha. O segundo era ganhar medalha na Pilsen. Vamos contar essa história depois do intervalo comercial. Perfeito. A medalha, o sonho, os prêmios. Nós vamos fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo. Voltamos em instantes. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o João Giovanella, diretor-presidente da Salva Craft Beer. A gente terminou outro bloco conversando justamente sobre a premiação, que é uma premiação nacional e que é uma referência de mercado, né? Olha, dá para chamar essa premiação de internacional. É o terceiro maior festival do mundo. Existem apenas outros dois maiores. Blumenau. E foi a nossa primeira participação efetiva e eu fiquei positivamente impressionado. Foram mais de 120 jurados, mais da metade internacionais, 3.535, talvez nos últimos 2 dígitos eu esteja errando, amostras. Então foram quase 4.000 amostras. Concorrência imensa. Absurda. E como eu estava comentando antes, o grande objetivo era ganhar alguma medalha, né? E o segundo objetivo era ganhar medalha na Pilsen, que é 98% do consumo, né? Que é retomar aquela ideia de fazer cerveja boa para o grande público. E acabou que as duas coisas deram certo. A gente ganhou 4 medalhas, 2 de ouro, uma de prata e uma de bronze. Ganhamos medalha de ouro na Pilsen, que foi assim, é uma conquista. Eu fui para lá dirigindo, dizendo é o sonho, é ganhar a medalha de ouro na Pilsen. E eu já estava feliz da vida, a equipe inteira em êxtase, e nos chamaram de volta para ganhar a Best of Show. Daí não é medalha, daí é um troféu enorme. Troféu. Aí é o topo do pódio. É o topo do pódio, literalmente. E ganhamos. Eu achei que nós tínhamos com a Pilsen. E é que tá. Eu achei que tinha ganho com a Eisenbock, que é uma cerveja escura, complexa. Foi com a Pilsen. Eu só descobri que eu não estava lá em cima recebendo. Aí foi o pleno, né? Então, de todas as medalhas ouro, nós ganhamos ouro na Pilsen. A gente teve assim, a cerveja que mais merece destaque foi a nossa Pilsen. Cerveja de combate, que tinha 10 mil litros no tanque. Olha só. É maravilhoso, né? E troféu abre mercado? Abre mercado, está trazendo alguns desafios bem importantes agora. A gente está recebendo pedidos mais robustos das redes, só que aí vem as restrições que os microcervejeiros vão me olhar aqui e vão dizer, eu sei bem como é que é. A gente compra o insumo antecipado, paga e vai buscar. Sim. Passa 30 dias produzindo. E aí o processo logístico, mais botar na rede, mais receber da rede, são mais 60 dias. Então tem 90 dias descobertos aqui. Tem que calcular bem o espaço. Dá para quebrar tendo lucro, por matar capital de giro. Então, esse é um alerta para o pessoal que está entrando com uma micro pequenininha. Foco no capital de giro. O que tem de mais importante, depois de ter um bom produto, para as microcervejarias, é foco no capital de giro. Na Alemanha, é muito natural visitar cervejarias. Sim. Pode visitar a tua? Deve. Olha que A gente maravilha. adora isso. Pois é, o pessoal cansa de visitar. Tive na Alemanha, visitei tal e tal cervejaria. Tive na Bélgica, visitei outras. Passei pelo Brasil, não visitei ninguém.
pô, o Brasil está cheio. O Rio Grande do Sul é o estado com maior número de ali em Bom Retiro do Sul. É em Bom Retiro, na 386. Faz um city tour ali. Porta escancarada para visitação. Todos A hora os que dias? chegar, a gente tem tours guiados de visitação, que daí passa por dentro da fábrica, tem uma aula sobre o processo produtivo e degusta cervejas. Mas, de qualquer forma, o cara que chegar a qualquer momento lá no pub pode olhar para a fábrica e pode dar um tour por cima, conhecendo a estrutura. Não vai ter essa história toda guiada, mas dá para ter uma boa ideia também. Isso é bacana porque atrai, né? Sim. E dissemina o consumo. A ideia é vender cultura, cultura cervejeira, né? Cultura de produzir, a cultura artesanal. O pessoal comenta às vezes com um pouco sem jeito, eu tenho um amigo que faz cerveja, como se fosse concorrer conosco. Não, esse cara está vendendo cultura cervejeira. E às vezes é como se fosse clandestino no fundo do quintal, né? Uma coisa meio... Não tem problema, até porque a gente sabe o quão difícil é fazer uma boa cerveja. Dificilmente esse cara vai produzir para vender para o mercado, porque daí ele vai incorrer com todas as dificuldades que a gente passa. Agora, ele fazer uma cervejinha aqui ou ali, experimentar, ele está formando a ideia. O nosso grande desafio é trazer parte daquele share gigante que só toma comercial para provar uma micro. A hora que ele começar a provar... Porque depois que ele provar, ele não volta para outra. Game over. Não, isso é mais ou menos instantâneo. Como você subir a escadinha dos vinhos também. Exatamente. Você vai subindo, não volta para os de baixo. A cerveja é a mesma coisa. Muitas pessoas fazendo cerveja no Rio Grande do Sul, no Brasil. Qual a dica que tu pode dar para quem está começando no mercado cervejeiro? O cara que já é paneleiro, a gente brinca paneleiro, o cara que já faz na massa, vire cigano. Vai terceirizar a produção numa fábrica que já existe. Pega uma fábrica que faça cervejas com qualidade e vá terceirizar lá. Se eu tivesse essa oportunidade quando eu entrei, eu teria feito. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso, a Salva é aberta para isso. Inclusive, a gente desenvolveu ela para ser um hub de ciganas. Opa! Porque de que adianta daqui a pouco a gente ter 10 microcervejarias produzindo volume que a Salva faria sozinho? A gente não tá ganhando escala, a gente não está se tornando competitivo para o mercado. A gente está acumulando ineficiências e tornando a microcervejaria, a cerveja artesanal, cara na gôndola. Isso não é bom para ninguém. Né? Não é bom para nós, microcervejeiros. E tu pode ter várias produzindo naquela planta, porque o que muda é a fórmula, né? Exato. Vai mudar a cor, o sabor, e vai ter o seu público específico. Claro, ele vem com a receita dele lá, com o cervejeiro dele, produz, usa a nossa estrutura, paga por isso. Como é que resolve o desafio logístico de colocar uma cerveja diferente no mercado? Nós não estamos em Bom Retiro do Sul por acaso. Se traçar 150 quilômetros a partir de Bom Retiro do Sul, tem 80% do PIB do estado. Tem um escoamento ali. Tem. Sobe a Caxias rapidamente, vai a Gramado fácil, vai a Passo Fundo, dali tu escoa para todo o Rio Grande do Sul, quase, né? Para 80% do PIB do estado. Então, aí o desafio logístico se torna menor, tem que rodar menos. A gente idealizou uma fábrica que atendesse até 200 metros de raio, quando a gente montou o plano de negócio. E está tudo certo. A ideia, o grande plano por trás da Salva, claro que a gente vai vender para mais longe, mas é ter uma fábrica para cada raio de 200 quilômetros. O interessante é ter os pontos de referência, né? Claro. Lojas gourmet, os restaurantes, os pubs e por aí, né? Isso. Aí vem o desafio comercial. Isso. Como atender. A gente decidiu começar do mais complexo, que é o bar, que tem mais serviço relacionado. Demanda. Para ir, aí sim, descendo a cadeia, né? O bar é extremamente complexo pelo serviço, pelo equipamento, porque tu tem chopeira, tu tem trave, então tem uma série de pequenas nuances técnicas que às vezes complicam, e a gente viu ali também uma oportunidade de negócio, porque as outras cervejarias largam o barril e vão embora. Eu disse, cara, não, vamos montar uma equipe para dar suporte para essa galera. Assistência direta. E foi assim que a gente entrou em muitos bares em Porto Alegre, tendo uma assistência um pouco mais próxima. Depois, sim, as redes, e depois o varejo. O varejo é o mais difícil de entrar. É o último. Porque são pequenas entregas e um custo logístico alto. Na rede, tu entrega no CD, vira as costas e vai embora. Claro, tem que estar muito próximo dele pela questão de atendimento de meta. Não posso deixar a cerveja vencer. Tem que fidelizar o consumidor, né? Tem que ter uma fidelização. Né? E algumas redes têm aquela prática predatória do pessoal que tem mais condições de ter um promotor de vendas na rede, escantear a tua, botar para o canto, jogar para o fundo da gôndola e botar as dele na frente. Então, outras redes são mais organizadas e não deixam isso acontecer.
Então, tem que acompanhar de perto. A tua empresa tem 2 anos e meio. Isso. Quando tu sentiu tá dando certo? Olha, eu tô sentindo ainda, viu? Mas o boom, o boom... com prêmio, Não, eu vou te dizer, sim, o prêmio foi o ápice. A assim, confirmação. Foi a confirmação. A gente vem sentindo isso, especialmente quando conversa com o resto do mercado. Porque é aquela coisa do empreendedor, nunca está bom. Né? Tu botou a meta, tu criou o problema é atingir esse ponto. Quando tu atingiu esse ponto, tu já está no próximo. Então a gente nunca vê a conquista em si, né? Agora, quando a gente senta para conversar com o mercado, a gente tem uma parceria muito legal com o pessoal do Sebrae, a gente se aproximou bastante e acabou tendo muita informação do resto do mercado. Sebrae é uma grande escola, né? Cara, é de lindo. empreendedorismo. Eu acho fantástico o trabalho que eles fazem. E quando nós tivemos essa aproximação, alguns números nos chamaram muita atenção. Eles, cara, vocês são a maior microcervejaria de 2 anos e meio que já existiu no Brasil. Como? De 2 anos era na época. Sim, Nossa, então a gente está no caminho. Né? A gente está crescendo com uma cadência interessante. Então, eu acho que o boom ele vem acontecendo desde o início. Eu acho que a gente nunca parou de acelerar no sentido de estar ganhando qualidade, estar fidelizando o cliente. A gente brinca que na cerveja a gente não quer um cliente fiel, a gente quer ser a preferida. Né? Porque ele tem que provar as outras, né? Mas a gente quer ser a preferida. Ele quer que ele volte com mais frequência para nós. Quantas cervejas tu fabrica na tua planta? A gente fabrica de linha, são 12, mas a gente ainda faz as experimentais ou sazonais. Aí tem mais 3 que a gente faz direto, é a Eisenbock, a Russian Imperial Stout, que te interessa, e a Belgian, que também foi premiada em outro festival, ganhou a Melhor das Américas. Então já são 15, e a gente faz ainda a Cidra, que é um fermentado de suco de maçã. Opa! É bem interessante. Na mesma planta? Na mesma planta. O processo é muito parecido. Quantas pessoas trabalham lá? Hoje a gente está com 40 funcionários lá. 40 funcionários. Comigo junto, então são 39. Sim. Agora, isso passa por um momento de depuração. Ali adiante, essa carta diminui? Como é que define as principais? A gente já deu uma diminuída. Eram mais. A gente deu uma diminuída e não conseguimos descer das 12 fixas, porque o mercado nos requisita Todas elas. têm demanda? Todas têm demanda. Umas, obviamente, mais. As lupuladas têm uma demanda constante. O mercado do lúpulo existe, está consolidado. Né? E a gente tem 6 rótulos com lúpulo envolvido ali. E aí, Pilsen, nós temos mais 3, já matou 9. Essas 9 eu não consigo mexer de jeito nenhum. Então, para tu ver, daí mais 3 já foi fácil, né? E tu consegue ir te capitalizando na operação? De forma alguma. Não? Ainda não. Eu acho que vai longe para esse momento acontecer. Hoje o que sobra está ficando para capital de giro e a gente vai pilotando o que dá para crescer de acordo com o que a gente consegue aportar de capital de giro. Isso depende de uma expansão de mercado. Né? Imagina que eu tenho fábrica para 200 mil litros. Sim. Eu estou fabricando 50, 60. Eu posso multiplicar por 4 o meu faturamento e eu vou até lá só aportando capital de giro. Então, está pronto. Né? Eu tenho que seguir essa cadência ou, eventualmente... Está pronto para sair do estado, né? Eu digo que eu estou pronto para me consolidar no Rio Grande do Sul. Não preciso sair do estado. Tem muito para crescer aqui dentro. E não tenho pressa para sair daqui. Tem espaço? Tem espaço, tem muito espaço. Imagina que hoje, no cenário que a gente tem dados empíricos aí, mesmo no Rio Grande do Sul, que tem 2 microcervejarias robustas, 3 ali que estão com potencial maior, que é a Imigração, a Tupiniquim e a Salva. Tem uma estrutura maior. A gente não tem 2% do mercado. Puxa vida, é considerável. Daqui até 10, 15% a gente pode crescer tranquilamente no Rio Grande do Sul, sem ter que olhar para fora. Por incrível que pareça, o mundo da cerveja é mais complexo que o mundo do vinho, né? Eu acredito que sim. Na verdade, eu venho do vinho, porque até os meus 27 anos eu não tomava cerveja. E já curtia o vinho, já tinha feito cursos de degustação, já estava escalando lá a escola do vinho, quando me deparei com o mundo da cerveja. E a gente tem lá, quais são as variáveis do vinho? Corpo, teor alcoólico, tanino, e a coisa vira por ali. Né? Tu tem mais ou menos disso e daí começam as variações. Por uma questão produtiva do vinho, tu não consegue tirar a fábrica de perto da uva. Sim. Ela oxida muito rápido, tu tem que fazer ali. Então, tu tem pouca variação. Tu tem o terroir local da uva e tu produz ali e acabou. Mesmo assim,
dá para brincar bastante. Sim. Agora, na cerveja, tu tem amargor, tu tem dulçor, tu tem acidez, tu tem corpo de novo, tu tem teor alcoólico. Não tem limite. Tu Trabalha brinca as complexidades todas. muito né? grande. João Luiz, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Fundamental para o Rio Grande dar certo. Eu acho que nós temos um povo e um empreendedorismo maravilhoso, tanto que a gente exporta isso. A gente vai a Santa Catarina, está cheio de gaúcho. A gente vai para o Mato Grosso, está cheio de gaúcho. A gente vai para São Paulo, está cheio de gaúcho de novo. A gente só precisa de um ambiente mais hospitaleiro para se fazer negócios. A gente precisa destravar o Rio Grande. Fez isso, ele voa. Não tem dúvida. João Luiz Giovanella, South Craft Beer, parabéns. Vocês também são parte do Rio Grande que dá certo. Muito obrigado. Obrigado pela presença conosco. Obrigado também ao Ico Thomas. Obrigado, Ico. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.